somente ler por escrever, mas ler para tomar gosto, para ter conhecimento. Então, é interessante que em cada série, em cada ano que o aluno ele está fazendo parte disso, o professor ele busque desenvolver práticas para desenvolver isso cada vez mais. E com isso, Martins, 1984, ele ressalta que a função do educador não seramente precisamente ensinar a ler e escrever, mas também a de criar condições para o educando realizar suas próprias aprendizagens. Porque a partir do momento que o educador ele observa o que o aluno ele já traz de casa, o que ele já sabe de mundo e correlaciona com o que ele está aprendendo em sala de aula, ali a prática ela se torna mais significativa, ela se torna algo sólido, que traz mais frutos futuramente para a vida daqueles alunos. E é a partir disso que o docente, ele precisa também observar, como Martim, ele ressalta que o educador, ele precisa observar as fantasias. Quais são os desenhos que os alunos gostam? Quais são os filmes? E a partir daquilo trabalhar a prática de leitura. Porque a prática de leitura, ela não é somente algo que faz parte do livro escrito. Ela é algo que faz parte de qualquer local que a gente observa que tenha algum texto exposto, seja verbal ou não. A leitura, ela precisa ser acompanhada das nossas realidades e ela merece ser apresentada de maneira mais lúdica e mais natural para essas crianças. E a partir disso, nosso estudo, ele apresenta uma abordagem reflexiva sobre o incentivo à prática de leitura para as crianças e também é caracterizado como uma revisão da literatura, onde buscamos autores para embasar nossa pesquisa e vocês podem observar alguns dos autores que, como Grosse, 2008, Prado, 1996 e Brasil, 2006, que foram alguns dos nossos autores utilizados. E, a partir disso, com apresentação e discussão dos resultados, as pessoas, como a Gross 2008 ressalta, as pessoas que não são leitoras têm a vida restrita à comunicação oral. Dificilmente ampliam seus horizontes, por ter contato com ideias próximas das suas, nas conversas com os amigos. É nos livros que temos a chance de entrar em contato com o desconhecido, conhecer outras épocas e outros lugares, e com eles abrir a cabeça. A leitura, ela não é somente ler aquelas palavras. De fato, como o autor ele ressalta, ele pode nos permitir, o aluno, viajar na sua imaginação, descobrir o eu, descobrir respeitar as diferenças, as qualidades dos outros, a formação dele como indivíduo na sociedade, entender qual é o papel dele ali. Porque a leitura, através dos livros, permite que o aluno ele conheça outras culturas, outras formações, além do que é apresentada. Mas é interessante também que o professor ele busque mediar tanto o conhecimento de mundo que ele já tem adquirido, como aquele outro conhecimento que ele o desconhecido que ele vai adquirir. A partir dessa junção, tornar algo que traga benefício para o processo de aprendizagem, interior e exterior também. E com isso, Prado, ele ressalta que o livro leva a criança a desenvolver a criatividade, a sensibilidade, a sociabilidade, o senso crítico, a imaginação criadora, e que é algo fundamental. O livro leva a criança a aprender o português, né? Porque muitas vezes acreditamos que o livro é somente para ler e escrever. Não. Ele também desperta a criatividade do aluno, a sensibilidade, a sociabilidade com o outro, conhecer mais o outro, a desenvolver o seu senso crítico, o seu senso reflexivo, né? A sua imaginação, ela pode ser criadora e também adaptável de determinadas condições apresentadas. E com isso, Giroto e Souza, 2010,
os autores eles ressaltam que trabalhar com estratégias de leitura permite ao leitor ampliar e modificar os processos mentais do conhecimento, bem como compreender um texto. É necessário que a prática de leitura ela seja mais lúdica, mais dinâmica. O professor, ele pode trabalhar tanto o livro, como ele pode trabalhar através da música, através da pintura, das cores, que são coisas que as crianças, elas gostam. Adaptar aquele livro, fatiar a leitura, transformar em jogo da memória, jogo do quebra-cabeça, né? Jogo do quebra-cabeça. E porque a leitura, ela é algo conjunto, ela não é somente uma coisa restrita àquilo que se lê em determinado livro. Ela acompanha muito mais o processo de ensino-aprendizagem. E como considerações finais, observou-se que a prática de leitura precisa ter um planejamento, a fim de obter informações a partir de conversas para saber o gosto das crianças. O educando precisa ter entusiasmo, confiança e não se sentir obrigado à ação de leitura em sala de aula. O aluno, ele precisa ter gosto. Então, nada melhor do que começar o processo de leitura com aquilo que o aluno ele já tem conhecimento, aquilo que ele gosta. E com isso, a leitura precisa ocorrer de forma natural, dinâmica, lúdica, para que as crianças tenham uma visão e ação ativa leitora desde cedo, acompanhando tanto o processo de ensino inicial, como também para sua formação e vida adulta. Com isso, esperamos que outros trabalhos, outras práticas de leitura no contexto escolar sejam desenvolvidas, né, firmando ainda mais esse comprometimento do docente como principal, muitas vezes, né, que o aluno ele só tem a chance do processo de leitura em sala de aula, né, que o docente ele possa cada vez mais desenvolver ações educativas e lúdicas e dinâmicas que tragam significado, que tragam conteúdos para a formação dos alunos. Essas foram algumas das nossas referências utilizadas no trabalho e muito obrigada. Muito obrigado pela apresentação. E a gente vai passar para a próxima, e ao final a gente abre para perguntas, e aí cada um dos apresentadores responde, comenta o que for solicitado. Tá? Então, só um minuto, já vou começar a transmitir. Certo. Quando tiver ok, você me avisa. Ok, obrigado. Só aproveitar para colocar o cronômetro aqui também. Compartilhar a tela. Tá aparecendo a tela? Já sim. Então, ok. Gostaria de saudar a todos em nome da coordenação. Desejar desde já, né, antes de começar a apresentação do trabalho em si, um bom evento a todos e que nós possamos explorar o que há de melhor em cada trabalho. Bom, meu trabalho, ele versa, né, trazer o romance como uma ferramenta metodológica, como proposta de ensino de leitura, né? O título diz uma proposta de ensino de leitura com o gênero romance no Fundamental 2.
De que forma, né, o romance, enquanto proposta de ensino e como ferramenta metodológica, pode auxiliar na aptidão, a leitura e o desenvolvimento do letramento literário no ensino fundamental 2. O trabalho ele se objetivou em verificar o uso do gênero enquanto ferramenta metodológica, né? E o auxílio a essa aptidão, a leitura e o desenvolvimento do letramento, para que esse aluno possa galgar ao mais alto nível de letramento que for possível, visto que é muito difícil que o aluno hoje tenha essa aptidão à leitura, mas não somente ao ato de ler por ler, ato de ler, interpretar, entender e chegar a um nível de letramento 2, que é o nível hoje, que é um nível que não é o aceitável, mas que é um nível regular, em que as crianças, os alunos que têm essa aptidão, essa aptidão e esse hábito de ler, têm. Entendeu-se também, né, com a pesquisa, que a interação professor-aluno, livro-leitor, deve ser construída a partir da leitura e apresentação desse gênero, já que o gênero se difere dos outros gêneros em muitos aspectos. É um gênero que trabalha os aspectos históricos, aspectos culturais, aspectos políticos, que culminam ali no objetivo final do escritor, que tem como fazer esse paralelo entre ficção e realidade, que pode ser trabalhado ali a partir daquele livro vários conteúdos, não somente em língua portuguesa, mas de forma interdisciplinar. Como bem disse o Cândido, a literatura é um fator indispensável na humanização do homem e reflete as inspirações das crenças, sentimentos, impulsos e normas de uma sociedade, sendo instrumento de instrução e educação. Foi um dos autores, né, que eu utilizei na minha pesquisa, e justamente por acreditar que a leitura ela tem esse poder de humanização, ela tem esse poder de sair ali, além de ficção, levar o aluno a entender o conteúdo de uma forma que seja agradável, de uma forma que ele possa associar essa leitura ao seu cotidiano, porque a criança ela é capaz de ler um bilhete, ela é capaz de ler um letreiro, ela é capaz de ler um rótulo de qualquer coisa que ela compre. Mas, a partir daí, eu questiono, essa criança vai saber interpretar? Ela vai ler um determinado livro e saber interpretar? Levar isso além sala de aula? Então, o trabalho ele tem essa proposta, visto que a leitura a literatura ela tem esse poder de humanização. Seu anseio mais íntimo consiste em captar todas as formas do mundo, as facetas das coisas, todas as reverberações das trocas sociais, convicto de que há uma interação conduzindo os seres e os objetos, busca detectá-la e transfundi-la num palco imaginário, de onde converge para o romance o produto das formas de conhecimento, a história, a psicologia, a política, a filosofia, a economia, a arte, entre outros, né? Outros
áreas em que nós podemos acessar através da leitura, em que a criança pode acessar através da leitura. O livro que conta a história do romance, Moisés deixa bem claro isso, que o gênero, ele tem essa capacidade. Vocês poderiam me perguntar, Fernanda, por que tu não escolheste outro gênero? Por que você não escolheu um conto, uma fábula, enfim? Porque o romance justamente tem essa versatilidade. Além do que, dentro do próprio romance, nós já temos outras divisões que são extremamente interessantes. Nós temos romance policial, romance urbano, e aí, com a orientação do professor, aquele aluno vai conseguir identificar o que mais lhe agrada, o que mais lhe agrega, para a partir dali ele construir um trabalho que vai elencar outras áreas. O professor pode tanto quanto escolher um único livro para examinar, quanto deixar que o aluno escolha o livro e, a partir dali, construa um trabalho interdisciplinar. Soares diz, né, que literácia significa dar condição de ser letrado, isto é, o indivíduo compreender e saber fazer uso da leitura e das habilidades de leitura e escrita, usando em seu cotidiano, dentro e fora da escola. Foi o que eu falei anteriormente, né? A leitura, ela tem esse poder, se bem trabalhada junto ao aluno, e o desenvolvimento desse letramento é essencial para que ele se desenvolva enquanto aluno e como pessoa, tanto dentro como fora da escola. A literatura é uma manifestação universal da humanidade, em qualquer época, desde a antiguidade. Ressalta ainda que literatura é uma necessidade tanto do indivíduo quanto da sociedade, de maneira que é impossível viver sem experimentar de alguma forma o afastamento da realidade através da imaginação, ou seja, a leitura do texto literário possibilita o contato, as mais diversas manifestações vividas e vistas na sociedade. Além disso, os valores que a sociedade preconiza ou os que consideram prejudiciais estão presentes nas mais diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fortalecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente o problema. O professor ele pode usar o livro que ele escolheu, ou que esse aluno escolheu para fazer essa ligação, né? Como eu já falei anteriormente, em outras áreas. E a proposta do trabalho é justamente essa, fazer esta ligação com as mais diversas áreas possíveis, não ficar somente ali trabalhando a leitura pela leitura ou o livro pelo livro. O trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa qualitativa e descritiva de caráter bibliográfico a partir de livros, artigos e revistas publicados nos últimos 25 anos, e os autores clássicos, né? Entre os autores que serviram de base para a pesquisa, destacam-se o Moisés, o Rildo, o Antônio Cândido, a Magda Soares e a Ângela Kleiman, né? Usei outros autores, mas esses foram os principais. A leitura e o letramento são elementos de fundamental importância dentro das ações ocorridas no âmbito escolar. Faz-se necessário aprimorar o conhecimento da linguagem de forma sistemática, de maneira que contribua para a interação dos alunos das mais diversas práticas sociais, o que inclui também a escola, pois os alunos passam a exigir da mesma uma melhor formação.
acesso do estudante à literatura potencializa a sua formação cultural e crítica, o que de fato é esperado dentro do processo de ensino-aprendizagem. Estando-se alfabetizado, indo ao encontro ao que se considera estar letrado, é justamente o fazer de forma competente dessa leitura e escrita. Considerações finais, né? O processo de produção do conhecimento está inteiramente ligado ao processo de alfabetização, no qual o indivíduo é capaz de adquirir as habilidades de leitura e escrita, e também ao letramento, que remete ao uso competente dessas habilidades dentro e fora da escola, abrangendo uma nova visão sobre as modalidades de leitura e escrita. Além disso, é papel da escola conceder aos alunos recursos e oportunidades que precisam para sua formação e aprendizado. Não somente na sala de aula, bem como o percurso a ser trilhado fora dela. Ao falar de alfabetização e letramento, é importante também falar do papel do professor dentro desse processo de ensino-aprendizagem, visto que há uma extrema importância nessa interação professor-aluno. Sendo assim, buscou-se correlacionar o uso do romance como ferramenta metodológica no processo de aptidão à leitura e o desenvolvimento do letramento literário, tornando-os capazes e cientes da competência das ferramentas de leitura e escrita e da literatura em sua formação humana e aprendizado dos mais diversos eventos de letramento, além de propiciar o crescimento e o desenvolvimento cultural, emocional e cognitivo. Essas são as referências dos autores que foram citados e, desde já, eu agradeço pela oportunidade, pelo evento e a oportunidade de estar apresentando ele. Muito obrigada. Muito obrigado, Fernanda, pela apresentação. E aí eu pergunto, a Bruna chegou? Está presente? Do próximo trabalho? Acho que não. Então, nesse momento, a gente abre para perguntas, considerações, contribuições, né? A gente já tem algumas aqui no chat, né? Mas como a gente tem tempo, se porventura alguém quiser fazer alguma consideração, uma pergunta, pode até ligar o áudio e fazer suas contribuições, perguntas para as autoras dos trabalhos. Alguém? Alguma pergunta, consideração? Caso não queiram falar, né, podem escrever no chat aqui também. Verdade, não precisam ficar com vergonha. Fazer uma pergunta para a autora do trabalho. Do trabalho, que eu esqueci o nome dela agora, desculpa. Ótimo, vamos lá. Como foi para ti essa associação da literatura ao lúdico? Como foi para ti? Eu não sei se tu partiste para a prática, mas como foi para ti construir essa pesquisa, levar em consideração esses aspectos e trazer a leitura dessa forma, de maneira que a criança ela possa realmente gostar e sentir prazer no que ela está lendo ali.
Oi, meu nome é Thaís. Para mim, foi uma experiência muito significativa, porque quando eu fui para desenvolver minha prática de leitura, né, nos anos iniciais, era uma coisa mais restrita, somente o que estava expresso no livro didático, né? E quando meu colega me chamou para desenvolver essa pesquisa, a gente começou a pesquisar nos autores e a gente foi encontrando várias práticas de leituras, né? E vendo que, porque quando a gente via que a leitura era somente aquilo que eu tinha visto dentro da sala de aula, então era algo assim um pouco restrita, né? A minha concepção de leitura. E observando isso, a gente observou as inúmeras formas que a gente pode utilizar para desenvolver o processo de leitura. Esse trabalho que a gente desenvolveu, ele é somente uma revisão da literatura. A gente pretende dar continuidade esse ano, né, de forma presencial com os alunos, depois da pandemia, para a gente trabalhar isso na sala de aula com os alunos, porque aquela teoria que a gente conseguiu aprender, a gente gostaria muito de levar para a sala de aula para os alunos também ter essa experiência que a gente tivemos, porque ainda a experiência que a gente observa, a experiência de leitura, muitas vezes ela é restrita. Espero ter respondido sua pergunta. Respondeu, Fernanda? Respondeu, sempre sei que o microfone estava ligado. Tá. A gente tem aqui duas perguntas, tá? Uma do Silvio, que ele faz uma pergunta para todas, né? Para as duas que apresentaram, em que ele pergunta: ninguém trabalhou com a BNCC nesse trabalho que vocês apresentaram? E, em seguida, vocês podem responder essa, depois eu leio a próxima. Vocês não trabalharam com a BNCC. Foi trabalhado, sim, só que como eu coloquei os embasamentos e aspectos da BNCC quanto à literatura, quanto à leitura do romance, os aspectos que a BNCC traz, né, do gênero em si. Só que como o tempo é muito pequenininho, se eu fosse colocar, ia ficar muito extenso para falar, e aí poderia dar tempo de não falar de outras coisas, mas foi posto, sim, isto que o romance, ele compreende, né, a essa faixa etária. Na verdade, hoje, já não vem mais um livro didático, então, o professor geralmente ele faz essa adaptação, porque se vocês forem procurar no livro didático que compreende ao sexto ao nono ano, não vem mais o gênero em si, vem ali fragmentos, mas aí o professor ele pode fazer essa adaptação para fazer essa dinâmica, pode conversar com outros professores, tanto que a minha pesquisa, ela parte de uma experiência pessoal que foi feito há muitos anos atrás comigo, enquanto eu era aluna ainda. A professora fez um trabalho com o gênero, onde nós escolhemos o livro Senhora, o livro do José de Alencar, né, um romance muito conhecido, e a partir desse livro nós fizemos conteúdo da disciplina de geografia, história, ciência. Claro que o centro é a língua portuguesa, é a literatura, foi trabalhado a gramática, a diferença entre a gramática do passado, na verdade, da língua portuguesa no passado e a língua portuguesa na época, né, uns 18, 12 anos, alguma coisa assim. E então, como vocês podem perceber, dá para trabalhar vários aspectos, não somente ali a leitura em si. Eu vou pedir para o meu aluno ler o trabalho porque o livro, porque tem que ler. Não, você pode envolver o seu aluno, você pode trabalhar matemática, você pode trabalhar
geografia, história, você pode trabalhar a ciência, se o livro tiver algum fenômeno natural, você pode trabalhar as mais diversas áreas que você achar que deve trabalhar. Então, é muito bacana porque é um gênero muito versátil que abrange muitos aspectos, muitas áreas. Então, dá para trabalhar, sim. Tem que ter um cuidado, ler, né, o romance antes, porque tem que estar apropriado para a idade, tudo bonitinho. Eu espero ter respondido a pergunta. Thaís, quer responder? Oi, a gente trabalhou sim a BNCC, só não totalmente como o documento condiz, assim. Certo. Gente, tem mais uma pergunta, que de certa forma a Fernanda já abordou alguma coisa, que diz respeito, que é um do Ítalo Souza, que ele diz: os aspectos sociais que embasam o gênero romance impactam fortemente no ensino deste? Impactam, porque e vai depender muito do livro. Por exemplo, o livro Senhora, gosto muito de usar como exemplo. É um livro que trabalha o feminismo, o empoderamento da mulher, a questão do, do machismo, pode trabalhar infinitos aspectos. Então, dependendo do livro que você escolher, ou do leque de livros que você escolher para estar disponível ali para o seu aluno, vai diversificar o assunto que você quer trabalhar. Por isso que é importante que se faça a leitura do gênero, porque, por exemplo, o gênero, dentro do próprio gênero, né? O gênero, o romance policial, ele é diferente do romance urbano, do romance indianista. Então, são várias vertentes dentro do próprio gênero, e aí você tem que tomar esse cuidado para realmente atingir o objetivo que você quer buscar. Agora, se for algo mais amplo, que não seja tão específico, você pode deixar ali um leque de livros, aí o aluno pode escolher, mas aí vai muito de cada professor e a maneira que ele vai associar o gênero a outras metodologias. Eu espero ter respondido a sua pergunta, então. Tem uma pergunta aqui da Daniele, que ela é direcionada para a Thaís. E a pergunta é: o que você poderia pontuar como dificuldade em relação ao incentivo à leitura para os pequenos? Entendeu a pergunta, Thaís? Acho que a Thaís deve ter caído. Cara, tá com problema no fone. Enquanto isso, eu vi que tem uma pergunta para mim, eu posso responder? Eu acho que eu acabei já até respondendo, na verdade, com relação à restrição ao uso da Fernanda, literatura. Eu vi lê que a alguém pergunta. perguntou. Lê a pergunta, é melhor. Que a gente vai saber de qual você está falando. Na verdade, Já, né? acabei respondendo na outra pergunta. Tá. Das restrições que falaste, né? Aí o Isso. Silvio tem comentários, deixa eu ver se tem mais alguma. Enquanto alguém pensa em alguma pergunta, eu vou ler os comentários aqui, acho que é interessante. O Silvio, ele diz que ele acredita que o grande sucesso da aula de português é a escolha de um bom texto, ele deve ser o ponto de partida e o ponto de chegada. O texto deve ser trabalhado a leitura, a análise, a interpretação e a compreensão dos aspectos gramaticais e a produção textual.
Aí a galera perguntando da lista. Sim. E eu concordo com o Silvio quando ele diz isso, porque, na verdade, os alunos eles são muito criativos, só que eles ainda precisam de um pouquinho de incentivo com relação à leitura em si, né? Eles são muito criativos. A partir do momento que você delega uma atividade, tendo um bom texto como ponto de partida, sabendo elencar objetivo, metodologia, para que seja trabalhado e que não seja uma coisa chata para que ele não chegue em casa. Ai, nossa, eu preciso ler esse livro. Então, na verdade, a grande sacada é desde a abordagem do professor. Por isso que eu gosto de enfatizar que existe uma relação direta entre essa interação professor-aluno, livro-leitor. Porque como é que eu vou pedir para o meu aluno ler? Como é que eu vou passar um trabalho dessa magnitude se eu mesmo, enquanto professora, não gosto de ler e deixo isso claro, explicito que, digamos que eu só leio porque eu sou a professora e eu tenho que ler. Não, eu tenho que passar para o meu aluno essa vontade, essa explicitar para ele que realmente é importante que se faça essa leitura e que não é ler por ler, que compreende muitos outros aspectos por trás desse trabalho que está sendo passado. Então, desde a chamada desse trabalho, a maneira, a abordagem, enfim, tudo conta muito. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Eu posso responder agora? Estava conectando meu celular. Pode ser. Eu acredito que um ponto que é bastante desafiador para trabalhar o processo de leitura com os pequenos é a formação do professor. Porque muitas vezes o professor ele não tem um preparo específico, uma formação. Não tem um preparo que auxilie nesse processo de leitura. E outro ponto. E outro ponto também é. Pode continuar, Thaís. Acontece. Não perder o raciocínio. E outro ponto também é a questão da família, que não auxilia na formação também dos pequenos no trabalho processo de leitura com as crianças dentro de sala de aula. O que é apresentado, o que o professor trabalha quando chega em casa não é melhor trabalhado com os alunos, os pais não trabalham. Certo. Mais alguma pergunta? Enquanto alguém elabora, eu vou fazer uma pergunta, pode ser tanto para a Thaís quanto para a Fernanda. Falar de leitura, né, é um tema que já vem sendo bastante discutido, problematizado, etc. Embora ainda a gente perceba que quando a gente olha para a escola, parece que as coisas não avançam. Né? Mas, do ponto de vista teórico, muitos estudos e pesquisas foram realizadas, né? Problematizando, propondo, pensando a questão da leitura. E aí eu pergunto para vocês, né, a partir do levantamento que vocês fizeram, a partir das leituras que tiveram acesso, do que vocês pesquisaram, o que vocês ainda sentem falta ou sentiram falta durante a elaboração do estudo de vocês, né? O que falta? Que temas? Que tipo de estudos podem ajudar uma maior compreensão, né, desse processo de leitura aí, que é tão importante, como bem pontuado por vocês? Professor, eu senti muita falta assim, de material com relação ao gênero, tanto que é um trabalho assim que eu só encontrei, acho que um ou dois trabalhos assim que explorassem o gênero, o resto foi tudo construído por mim mesmo, com análise,
um pouco mais de pesquisa, um pouco mais de parar mesmo ali para pensar, refletir, mas e além disso também né, livros que, que falem, né, do letramento dessa criança ali que tá, que ela já não é tão criança, ela também não é um adolescente que está no ensino médio, por exemplo. Ela não está na alfabetização e ela também não está no ensino médio, ela está ali no meio dos dois. Então, os livros que eu encontrei sobre letramento já eram para, por exemplo, para crianças do ensino médio, para o EJA. Então, eu senti dificuldade nesse sentido, mas ainda assim eu consegui construir um trabalho que é o link, né? Essa questão da leitura e a questão do letramento, que eu acredito também que precisa ser mais trabalhada, tanto com professores que estão em sala de aula, quanto os que estão fora, quanto os que estão em formação. Letramento é uma disciplina tão, tão importante, então, e diz muita coisa, né, desse processo de ensino-aprendizagem, porque vejamos só, nós temos 4 níveis de letramento, e uma criança não conseguir chegar nem ao nível 2, que é o nível regular, o nível aceitável, para dizer que aquela criança está ok, é porque alguma coisa está errada. Está errada, talvez a maneira como o professor está sendo formado, a maneira como está sendo colocado isso para ele, ou então está errado a metodologia dele, ou então está errado a maneira como que, que ele está lidando com essa criança, entendeu? Porque é algo assim que eu pelo menos fiquei muito reflexiva. Como assim existem crianças que não chegam nem ao nível 1 de letramento? É claro que existem muitos aspectos, como o colega falou aqui, muitos pais não são alfabetizados, não têm esse conhecimento da importância do incentivo à leitura, e aí já é um outro aspecto que dificulta mais ainda esse processo de aprendizagem, porque o professor ele tem que levar em consideração os mais variados aspectos. Aquela criança comeu, aquela criança tem condição de comprar o livro, os pais têm condição de comprar livro X ou Y, aquela criança está tendo incentivo à leitura dentro de casa, e se ela não tem, cabe a mim, enquanto professora, fazer esse incentivo, e mesmo com todas as dificuldades que são inerentes à nossa vontade, fazer com que aquela criança ainda consiga despertar o prazer pela leitura. Por exemplo, nos meus estágios, em todos os meus estágios, eu percebi que a sala de leitura e nem a biblioteca eram utilizados. Ficavam ali para quando, por exemplo, o aluno queria fazer uma pesquisa num livro didático sobre água, sobre assunto X ou Y. Por que não utilizar essa sala de leitura, essa biblioteca com essa criança e utilizar os livros que estão disponíveis ali na a sala de leitura e a biblioteca, os livros não são para a criança ler? Então, por que não utilizar esses livros ao favor, né? Então, foram aspectos assim que eu notei que me deixaram um pouquinho triste, eu confesso. Porque se você tem uma sala de uma sala de leitura abarrotada de livros e a sala permanece lá fechada, os livros todos com cheiro de mofo e fica ali, e esse incentivo a essa criança não é dado, não é iniciado nem nada, entendeu? Então é uma coisa que nos deixa até mesmo emotivos. Espero ter respondido sua pergunta. Tem uma pergunta, acho que é mais direcionada para a Thaís, mas acho que ela deve ter saído.
Acho que a Fernanda, se quiser contribuir, é com a turma do Silvio, que ele diz: como trabalhar temas tabus, por exemplo, como sexo, morte, etc., com crianças? Penso que a pergunta é direcionada como trabalhar essa parte da leitura, né, que é o tema. Quer responder, Fernanda? É, Ah, tá, Thaís? ou tanto faz. A Thaís pode responder se ela quiser, e depois eu complemento. Tá Vamos lá, certo, Thaís. pois eu respondo. Eu acredito assim. Primeiramente, para trabalhar esses assuntos, né? Porque envolve também a questão familiar. Muitos pais não aceitam trabalhar esse assunto dentro de sala de aula com os alunos, né? Então, inicialmente, para a gente começar a trabalhar esses assuntos com essa prática de leitura, é necessário primeiro a gente ter uma reunião familiar. É necessário que a gente tenha uma reunião familiar com a família e a partir disso, a gente conhecendo os aspectos. Primeiramente, qual é o conhecimento que os pais, eles dentro de casa, eles repassam para os filhos e a partir disso, o docente, ele possa desenvolver práticas de leituras que envolvam essas questões, para que torne algo significativo. Fernanda, quer complementar? Claro, sim. Eu procuro sempre dizer que é importante que nós façamos esse reconhecimento quanto à realidade da criança X ou Y, porque são várias crianças, na verdade, né? Então, dependendo da série, eu já cheguei a estar em sala de aula com 42 adolescentes, por exemplo. Então, dependendo muito da faixa etária, do ano, né? É importante fazer esse reconhecimento da realidade da criança X ou Y, saber o que elas sabem, que elas não sabem, e como eu frisei anteriormente, é de primordial importância, é essencial que o professor faça a leitura dos textos, dos livros, porque eu não posso passar para o meu aluno algo que eu não li, que eu não sei. Eu simplesmente vou lá na biblioteca, escolho um livro aleatório e chego na sala e digo: olha, vocês vão ler este livro. Não, eu preciso planejar, eu preciso pensar como eu vou fazer essa abordagem, porque eu não posso chegar simplesmente falar: olha, vocês vão ter que ler esse livro porque nós vamos fazer tal trabalho. A criança já vai ficar desmotivada. Porque eu tenho. Aí vai pensar, porque eu, quando eu era menor, via os meus amiguinhos. Não, a gente tem que ler, mas ler é chato. Então, já é um planejamento desde a sua abordagem a esse aluno, dependendo do assunto que você quer abordar, se for um assunto realmente específico, você vai procurar uma leitura adequada àquela faixa etária de idade, claro, não pode ser nada banalizado, nem nada, aquilo que, nada que a criança, que o adolescente não vai na verdade, nada que vai extrapolar, né, a idade daquela criança, daquele adolescente. Então é muito, muito, muito importante, novamente, extremamente importante que o professor faça a leitura, faça o reconhecimento do texto, faça o reconhecimento do livro, né? Mostre, não dê logo o livro de cara, traga elementos que chamem a atenção daquele aluno com aquele determinado assunto, um vídeo, um filme, uma brincadeira, uma outra atividade prática, para depois introduzir o livro, para depois falar dos outros aspectos, da metodologia e tudo que vai ser utilizado. Então, assim, o primeiro passo é realmente o planejamento, a escolha desse livro e que o professor leia o livro que ele está passando para os alunos, né? Tem uma pergunta aqui da Eliana Alves.
De certa forma, acho que ela já abordou, mas fica à vontade para complementar, que diz. Não sei se cabe no tema, mas sou professora do ensino fundamental 1, em uma turma de 4º ano, nesse momento de pandemia, estou fazendo uso de apostilas. Como poderia incentivar meus alunos para adquirirem um gosto pela leitura? Tá? E aí eu quero perguntar para ela se é a leitura dessas apostilas. É isso? A leitura dessas apostilas que compreendem os assuntos que é o Silene. Se for isso, eu tenho uma dica que eu costumo usar com os meus alunos quando eu costumava usar com os meus alunos quando eu estava em estágio e que é algo que eu gosto de fazer até hoje. Tanto em slide quanto em apostila. Baixar imagens conhecidas que toda criança, toda adolescente e ali quarta série, que, na verdade, quinto e sexto ano, né? A criança ela já tá maiorzinha, então ela já tem noção. Baixar imagens em branco, para as apostilas, no caso, ou slides, e contextualizar fazendo a produção dos seus próprios memes. Digamos que você vai trabalhar. Digamos que eu vou trabalhar trovadorismo com, com os meninos do ensino médio. Só um exemplo. Isso pode ser adaptado a partir do 4º ano para frente, porque eu já fiz isso e deu certo. E aí você baixa as imagens que você acha que tem a ver e você vai contextualizando ali de forma divertida, produzindo os seus próprios memes, mas não é qualquer meme. É uma produção que é sua e é daquele determinado assunto. Aquela imagem divertida, aquela maneira diferente de abordar o assunto, o texto, vai fazer com que aquela criança preste atenção. Porque, vejamos só, somos só um, né? Geralmente só é um professor, e geralmente nós temos entre 30, 40 alunos numa sala de aula, 1h30 da tarde, você, professora pequenininha, com 42 alunos ali, como que você vai passar trovadorismo para esse adolescente nesse calor? Adolescente de primeiro ano ali, com todo o auê, com todo o gás mesmo, falando muito mais alto que vocês, e trovadorismo que eu, enquanto estudante de letras, já acho um assunto denso, já fico meio. Agora imagine para um aluno que, que não tem é, tanta noção, que não tem que não tem tanta aptidão. Então, o que foi que eu fiz? Baixei as imagens, produzi todo o material, todo contextualizado. E aí, quando eles viram que era trovadorismo, eu coloquei só um slide normal. Ah, não, professor, é chato, não sei o quê. Aí eu fui passando as imagens, né? Aí, na primeira imagem já apareceu uma imagem que não era o que eles esperavam. Eles já começaram a rir e, ao mesmo tempo, já começaram a prestar atenção ali. Então, é justamente isso, buscar alternativas, adaptações. Você pode buscar uma adaptação, né, seja utilizando vídeo, seja utilizando filme, ou seja fazendo isso que eu acabei de falar mesmo. Dá para trabalhar, por exemplo, com eles a produção de jogos relacionados à leitura, e aí eles vão pegando o gosto. Não é assim tão rápido. Tem um processo que tem que ser feita essa introdução, realmente. Eu, pelo menos, penso assim. Então, espero realmente ter te ajudado. Qualquer coisa, tu pode entrar em contato comigo depois. Aí a gente troca figurinhas. Muito obrigado, Fernanda. Alguém tem mais alguma pergunta, consideração?
tá? Se não, a gente agradece, né, a Fernanda e a Thaís pela exposição, pela apresentação, pelas contribuições. A gente agradece as perguntas, né, as contribuições, os comentários. Desejo a todos um bom evento, todos e todas um bom evento. Aproveitem e uma boa tarde. Muitíssimo obrigada a todos. Boa tarde. Thaís, se quiser falar. Muitíssimo obrigado. Foi uma tarde muito significativa. Aprendi muito as trocas de experiências. A Fernanda, o trabalho dela é muito significativo. Parabéns. E tenham todos uma boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada, Thaís. Seu trabalho também é muito importante. É preciso introduzir esse gostinho da leitura desde os pequenininhos, né? Porque fica bem mais fácil. Então, seu trabalho também é de extrema importância. Tá certo. Boa tarde a todos e a todas.